Capítulo 611 A indignação. Todos ficaram surpresos ao ouvir a voz indiferente da diretora. Especialmente Lily, que sentiu que toda a sua coragem havia desaparecido com o vento. Não importa o quão arrogante ela fosse, ela ainda tinha que curvar a cabeça respeitosamente diante da diretora. Afinal, a diretora era veterana mesmo quando comparada às bruxas sábias. Questionando minhas decisões agora, parece que estou agindo muito bem. A voz da diretora estava indiferente como sempre, mas desta vez um tom de fúria pôde ser percebido. A diretora não se preocupou em esperar que eles respondessem enquanto continuava: neste momento, Félix está fazendo os exames escritos. Quando ele terminar, terei prazer em fazer a rainha testemunhar sobre a veracidade de sua condição anterior. Que diabos! Isso não está seguindo o roteiro. Ela não deveria nos ignorar ou pelo menos nos punir depois de rejeitar nossa proposta. Porque ela está concordando com nossas exigências. Isto é mal. Lily e as meninas engoliram em seco com medo, começando a acreditar que isso poderia ser verdade depois de ver que a diretora realmente concordou com a exigência deles. Eles acreditavam que seriam rejeitados ou ignorados, o que, por sua vez, os ajudaria a promover a sua agenda de que Félix estava a ser tratado favoravelmente. Se os resultados fossem positivos, todas as bruxas do campus que tivessem falado ou questionado a administração receberiam uma dedução de 1000 CP como punição. A diretora fez uma pausa e disse com um tom mais severo: quanto aos ousados como você, dedução de 2000 CP, suspensão de 1 mês e, por último, escreva uma carta de desculpas sinceras à administração e a Félix. Se for falso, vou renunciar imediatamente. Por favor, envie esta resposta a todas as bruxas da academia para acalmá-las. A diretora ordenou uma última vez antes de fechar a porta. No momento em que a voz dela desapareceu, Lily e as meninas caíram de joelhos, sentindo como se suas almas tivessem acabado de cair sobre elas. Acabou, estamos condenados. Lily murmurou distraidamente. Ela sabia que a diretora não imporia essas punições a menos que ela estivesse confiante em sua vitória. Quando o resto das bruxas do campus recebeu o aviso, a maioria delas pensou o mesmo. Mas ainda havia algumas bruxas que tinham um pouquinho de esperança de que a desculpa de Félix fosse uma porcaria. Sem o conhecimento de tudo isso, Félix pôde ser visto falhando nas provas escritas sem mudar de expressão. As perguntas eram muito fáceis para ele, pois ele já havia terminado os livros do segundo semestre e até lido os livros do restante dos semestres meses atrás. De certa forma, ele já havia terminado de ler todo o currículo da academia. No entanto, os outros não sabiam disso. Então, foi um choque para eles vê-lo se levantar e encaminhar as provas para a professora Sona em menos de 15 minutos. Ele já terminou, ele não se preparou o suficiente. Então por que ele não parece nem um pouco nervoso? Talvez ele realmente tenha terminado todas as perguntas em 15 minutos. Todos zombaram na sessão de comentários depois de ler isso. Eles sabiam que os exames escritos do segundo semestre eram muito mais difíceis do que os exames do terceiro semestre, já que cobriam a reação sombria, a fase de aumento e muitas coisas novas que não haviam sido ensinadas antes. Como Félix era um aluno da classe de elite, as perguntas eram mais difíceis do que o normal. Se não fosse assim, Lara e Camille não teriam obtido notas perfeitas apenas em algumas delas. A professora Sona não comentou a precipitação de Félix em entregar seus papéis como da última vez. Em vez disso, ela estudou as respostas por alguns minutos e não pôde deixar de sorrir lindamente ao ver que elas eram absolutamente perfeitas. Só então ela olhou para a nota dada pela rainha, a verdadeira aluna. A mais, como esperado. A professora Sona acenou com a cabeça satisfeita ao dar permissão a Félix para sair. No instante em que ele saiu da sala de aula, o bloqueio de sua pulseira AP foi removido, dando-lhe o maior susto de sua vida depois que ela começou a vibrar ferozmente. Qual é o problema? Não demorou nem alguns cliques para Félix ver o caos que causou online. Quando ele viu a aposta da diretora que estava se tornando viral, ele não pôde deixar de encarar a resposta dela.
Isso não vai tornar as coisas ainda piores para mim de qualquer maneira. Félix suspirou profundamente, sabendo que estaria ofendendo a maioria das bruxas, não importando se a rainha o exonerou ou não. Afinal, ele seria responsável por milhares de bruxas perderem uma enorme soma de pontos de contribuição. Naturalmente, eles não iriam descarregar a sua raiva na administração, mas sim nele. Tanto faz, vou sair daqui imediatamente após os exames. Félix encolheu os ombros e começou a caminhar em direção à sede, sem se importar com as bruxas lhe lançando olhares desagradáveis no caminho. Ele realmente não teve uma folga desde o momento em que se matriculou aqui. Claro, a academia estava cheia de flores lindas, mas elas tinham espinhos demais para ele aguentar. Em pouco tempo, Félix chegou à sede e foi escoltado para dentro pela ajuda da diretora. Boa tarde, diretora. Félix cumprimentou respeitosamente. A diretora olhou para seus olhos inocentes e começou a esfregar as sobrancelhas com uma expressão cansada. Você com certeza cria problemas a cada passo que dá. Ela disse irritada. Tosse, não é minha culpa que o mestre quisesse que eu perdesse os exames. Félix trocou a culpa instantaneamente, sabendo que a diretora não reclamaria mais. Essa merda. Ele estava certo, a diretora não ousava falar mal ou questionar as ordens de Lady Esfinge. Ao contrário dele, ela compartilhava uma relação estrita de discípulo-mestre, então ela nunca poderia ser casual como ele com Lady Esfinge. Esqueça, vamos acabar com isso já. A diretora apressou Félix, parecendo que não queria mais nada além de mandá-lo para longe de seu rosto. Você com certeza irrita todo mundo que conhece. Asna riu de prazer. As pálpebras de Félix se contraíram com o golpe baixo, mas ele se concentrou no assunto em questão. Rainha, por favor, comece a transmitir. Félix solicitou. A diretora fez o resto dando permissão para que a transmissão de Félix fosse notificada por todas as bruxas. Após receberem a notificação, eles ignoraram tudo e se concentraram no que estava por vir, sabendo que sua vida no campus literalmente dependia disso. Rainha, eu estive em coma nos últimos 2 meses e meio. Félix foi direto ao ponto perguntando com indiferença. Sim, a rainha também fez o mesmo. Sua resposta simples afundou os corações de todas as bruxas que participaram desse fiasco. Para eliminar qualquer dúvida, Félix continuou, consegui ser acordado se consumisse poções, aplicasse substâncias ou sacudisse com força. Não, o prego continuou sendo perfurado nos corações das bruxas a cada resposta da rainha. Era minha intenção entrar em coma para evitar os exames. Ele adicionou, não, na verdade, Félix queria comparecer aos exames, mas foi Lady Esfinge quem o fez pular. Agora que você tem sua resposta, por favor, deixe-me em paz pelos próximos 2 dias. Estou muito ocupado para lidar com uma porcaria como essa toda vez que entro no campus. Félix acenou com a mão para a câmera e fechou a transmissão sem emoção. Ele não sentiu uma sensação de vitória ou algo assim, mas apenas uma leve irritação por precisar se justificar. Tenha um bom dia, diretora. Félix pediu licença educadamente e fechou a porta atrás de si. A diretora permaneceu em silêncio depois que ele saiu. Ela percebeu que Félix estava começando a não gostar de sua experiência na academia. Suspiro, espero que essas moças não levem isso longe demais. Se ele compartilhasse isso online, nossa reputação sofreria um grande golpe. A diretora não se importava se Félix gostava de estar aqui ou não. A única coisa que importava para ela era a reputação da academia. Afinal, ela não o convidou para ir ao campus e certamente não queria que ele estivesse aqui e arruinasse a tranquilidade do campus. Infelizmente, isso não cabe a ela dizer. Enquanto isso, o campus estava cheio de lamentos e lamentos de bruxas. Félix capturou cenas de bruxas chorando enquanto olhavam para suas pulseiras AP. Ele sabia que eles estavam verificando seus saldos de CP e não gostando nem um pouco. Com um sorriso presunçoso, ele passou rapidamente por eles, indo para o jardim. Ele havia marcado um encontro com Naima e Kerry lá.
Falando sobre eles, eles estavam tentando ao máximo conter o riso enquanto espiavam a expressão feia de Camille na sala de aula. Ela foi a primeira a propor denunciar a administração caso ela não fornecesse provas. A evidência foi fornecida apenas alguns segundos atrás. Meu professor vai me matar. Ela logo se assustou, tremendo de medo em seu assento, sabendo que trazer o nome de seu mestre nisso era uma má jogada. Quanto às bruxas casuais que estavam apenas desabafando sobre a administração, eles agora estavam todos implorando por perdão para não terem seus preciosos pontos deduzidos. Alguns deles já viviam endividados. Infelizmente, a rainha analisou impiedosamente tudo o que escreveram e os puniu de acordo. Assim como Félix previu, depois que as bruxas perceberam que sua punição estava garantida, elas imediatamente explodiram em um discurso furioso online. Eles não estavam desabafando com ninguém além dele. Isso impulsionou ainda mais a propagação desse drama, fazendo-o chegar aos ouvidos das pessoas de fora do campus. Em poucos minutos, a notícia de que Félix faria os exames adiados chamou a atenção dos apostadores. Onde quer que os jogadores se reunissem, havia uma sala pronta para receber suas apostas. Só que desta vez as apostas foram apenas no Félix e em adivinhar a classificação que ele alcançaria nos exames. Ah, dinheiro de graça! Félix sorriu inocentemente ao apostar o máximo possível nele para marcar a primeira marca. Esse montante foi de 30 bilhões de SC. Você vai levar a toca à falência, que maldade! Asna riu de excitação, eu adorei. Fim do capítulo. Capítulo 612 Five Stars Potion. Meia hora depois, Naima e Kerry chegaram ao jardim após o término da aula. Olhe para você, sentado despreocupado enquanto toda a academia está em chamas por sua causa. Naima deu um soco leve no ombro de Félix enquanto se sentava ao lado dele. Estou feliz que Camille tenha aprendido uma lição. Ela estava sendo muito arrogante na aula. Kerry riu e sentou-se do outro lado. Estou feliz que meus problemas estejam divertindo vocês, senhoras. Félix sorriu ao perguntar, então, o que houve? Nada demais, a vida aqui é bem repetitiva e chata para ser sincero. Naima suspirou de tédio. Sim, o drama atual é na verdade a primeira coisa interessante que aconteceu nos últimos meses. Kerry concordou. É por isso que você já deveria parar de faltar às aulas. Naima começou a agir de maneira fofa, abraçando seu braço enquanto se inclinava para perto dele. Todos os dias serão repletos de dramas suculentos, aliviando o tédio de todos. Félix empurrou o rosto dela casualmente com a palma da mão enquanto respondia, infelizmente, isso não é uma opção. Ao ouvir isso, eles perceberam que Félix também perderia a maior parte das próximas aulas. Naima ficou chateada imediatamente, você não pode simplesmente desistir de brigas e tal. Acredito que se você se concentrasse totalmente em fazer poções, estaria ganhando mais dinheiro do que nos jogos, confortável. Kerry acenou com a cabeça em apoio. Não estou fazendo isso por dinheiro. Félix colocou 2 dedos na frente da testa de Naima e perguntou indiferente, o que você acha que aconteceria se eu batesse na sua testa com todas as minhas forças? Ao ouvir isso, Naima ficou tensa ao lembrar da força demonstrada por Félix nos jogos. A cada lembrança de sua brutalidade nos jogos, seu coração começava a acelerar de medo. Especialmente quando os dedos dele estavam tão perto dela, fazendo-a imaginar como se ele estivesse apontando uma arma para sua testa. Se ele sacudisse, minha cabeça explodiria. Vendo a reação dela, Félix sorriu e acariciou suavemente sua cabeça até que ela finalmente assumiu o controle de suas emoções. Você entende agora? Félix perguntou enquanto olhava para o céu. Você acha que está vivendo confortavelmente, mas isso é apenas a ilusão de segurança fornecida a você por aqueles que estão acima de você, a vida acaba. Neste vasto universo, ninguém está completamente seguro se permanecer sob os caprichos dos outros. Félix acrescentou com um tom calmo, desejo muito ter minha própria liberdade e viver não apenas com conforto, mas como desejo. Naima e Kerry não sabiam como responder à sua visão, pois nunca tinham pensado na vida daquela forma.
Aos seus olhos, contanto que ouvissem seus mestres, trabalhassem duro em seus estudos, se formassem e se tornassem pocionistas de pleno direito, então seriam capazes de viver confortavelmente depois de vender poções. Mesmo quando pensavam assim, ainda não percebiam que sua vida estava literalmente mapeada para eles antes mesmo de nascerem. Eles estavam em uma bolha criada pelo homem, e Félix percebeu que eles realmente não se importavam. Cada um com seus próprios objetivos, eu acho. Félix sorriu ironicamente e mudou de assunto. Diga-me algo útil sobre os exames práticos. Alguma dica ou truque? Dá gorjetas na minha bunda. Naima cruzou os braços com uma expressão irritada, esquecendo completamente o medo anterior de Félix. Infelizmente, mas não há truques neste aqui. Kerry suspirou. Se você tiver sorte e tiver uma porcentagem alta, então você irá preparar as poções desejadas e passar nos exames. Não admira que vocês dois mal tenham passado. Félix mencionou com indiferença. Baque. Idiota. Deixe-me ver você se sair melhor do que nós. Ai. Envergonhada, Naima deu um soco no braço dele, mas acabou se machucando apenas. Enquanto isso, Félix apenas riu sozinho, não querendo parecer arrogante e dizer-lhes que ele poderia fazer isso. Sua invenção do incentivo Quagmire apenas aumentou suas chances, não tornando isso certo. Então, ele ainda pode acabar não inventando uma única poção e falhar horrivelmente. Asterisco asterisco. Na manhã seguinte, Félix pôde ser visto sentado na mesma sala de aula, longe de outras bruxas mais velhas. Eles não falaram com ele e ele não se incomodou em olhar para eles. Eles mantiveram esse silêncio constrangedor por mais de 5 minutos até que a professora Sona entrou na sala de aula. Bom dia a todos! Ela cumprimentou com um tom alegre. Eles a cumprimentaram educadamente e esperaram que ela iniciasse o exame prático. Naturalmente, foi transmitido ao vivo e desta vez teve até comentaristas. Como eles poderiam não estar aqui quando a contagem de visualizações ultrapassou dezenas de bilhões? Um dia inteiro foi mais que suficiente para que a notícia viajasse até a Via Láctea e alertasse os fãs de Félix. Seu clube já havia ultrapassado a marca dos 10 bilhões, tornando normal que a transmissão atingisse uma audiência tão alta para um mero exame. OFFF, por causa do que aconteceu ontem, parece que muitas bruxas querem que o senhorio se envergonhe nos exames práticos. O comentarista sibilou ao ver as maldições censuradas dirigidas a Félix no chat. Ainda assim, os fãs de Félix não deixaram passar enquanto continuavam enviando emojis de torcida para bloquear as maldições. Enquanto isso acontecia, Félix já havia sido transportado para a sala de aula de RV com outras pessoas. Todos foram colocados diante de 2 mesas e 2 caldeirões sobre uma mesa circular. Félix, sua tarefa é preparar 2 poções exclusivas de nível 2 de sua escolha. Antes de começar a trabalhar nelas, pergunte à rainha quantos pontos elas recompensam após a preparação bem-sucedida. Professora Sona informou. Félix acenou com a cabeça em compreensão. Então, ele nomeou as 2 poções com as quais ele atualmente tinha maior familiaridade em trabalhar. Rainha, por favor, verifique a poção dos Curry e o tônico do poder. Ele solicitou. Logo, ele foi presenteado com uma lista repleta de poções e sua classificação oficial em dificuldade, pontos recompensados. Poção da salvação, 1880 pontos. A poção dos Curry, 1880 pontos. Tônico do poder, 890 pontos. Poção da inconsciência, 670 pontos. Tônico de influência, 415 pontos. Frasco da ganância, 400 pontos. Elixir da corrupção, 210 pontos. Draft of Giant Growth, 150 pontos. Na lista, havia milhares de poções de rank 2 que poderia ser escolhido. A academia não obrigava ninguém a inventar isto ou aquilo nos exames, pois entendia que as bruxas só podiam dominar uma quantidade limitada de poções. Então, caberia a eles o que preferissem, já que essas poções permaneceriam com eles pelo resto de suas vidas.
Esta foi a razão pela qual Félix escolheu a poção dos Curry e o tônico do poder. Uma era uma poção exclusiva que poderia ser vendida por mais de 500 milhões e também para cumprir as condições de oferta da Lady Esfinge, enquanto a outra era útil em batalhas até para ele. Como esperado, a dificuldade da poção dos Curry deveria ser tão alta para ser ignorada pela maioria dos pocionistas. Félix não ficou surpreso com o número de pontos concedidos. Isso porque durante sua prática para inventá-lo, ele continuou cometendo erros, embora seu processo de pensamento funcionasse mais rápido do que a maioria das bruxas. Todos vocês escolheram suas poções? Abruptamente, a professora Sona bateu palmas para avisar que o tempo de colheita havia terminado. Ao vê-los acenar com a cabeça, a professora Sona pediu, por favor, compartilhe essas poções com todos. Aposto que ele escolheu 2 poções de 1 estrela para inventar, haha. É óbvio. Como ele poderia ter tempo suficiente para praticar os mais difíceis quando estava em coma? Hehe, eu matei aula para vê-lo se humilhar. É melhor ele fazer valer a pena. O dedo da bruxa de repente congelou na tecla enquanto ela olhava boquiaberta para as palhetas destacadas de Félix. Assim como ela, a conversa parecia ter ficado quieta de repente. Camille, Lara, Naima, os professores, os fãs e até a própria diretora ficaram chocados com a quantidade de estrelas nas poções de Félix. Nenhum deles jamais se atreveu a pensar que Félix escolheria algo superior a 4 estrelas. Foram esses que realmente confiaram mais no talento de Félix. A diretora sabia que ele era discípulo de Lady Esfinge. Os fãs acreditavam cegamente que Félix poderia ir além. As garotas simplesmente pensaram que Félix iria tentar chegar ao top tenente, fazendo-o escolher uma poção de 4 estrelas de qualquer maneira. Mesmo assim, o filho da puta escolheu a poção de 5 estrelas. Uma das poções mais difíceis de fazer até mesmo para mestres pocionistas, que poderiam inventar poções de nível 3. 5 estrelas. Você clicou errado em Félix. A professora Sona gritou alto no momento em que saiu do torpor. Posso solicitar à administração que lhe dê outra chance de escolha. Ela ofereceu com um tom preocupado. Agradeço a ajuda, mas ficarei com essas poções. Félix rejeitou educadamente. No momento em que sua rejeição ressoou no stream, o inferno começou no chat. Não posso acreditar nos meus olhos. O proprietário realmente ousou escolher uma poção 5 estrelas de vontade. O comentarista gritou entusiasmado, se ele conseguisse, então seria o primeiro aluno na história da academia a alcançar isso. É isso mesmo, nenhum aluno conseguiu inventar uma poção 5 estrelas nos exames do 2º semestre. Nem mesmo a própria rainha das bruxas Aluna. A atual rainha e a bruxa mais talentosa de todos os tempos. Isto é mal. A expressão da diretora não pôde deixar de empalidecer ao pensar em Félix realmente inventando isso. Ela sabia que era impossível para ele, mas saber que ele tinha Lady Esfinge como sua mestra fez seu coração saltar do peito com a possibilidade de isso acontecer. Um humano fazendo algo que a maior das bruxas não conseguiu realizar. Esqueça o tapa do 1º semestre, isso iria acabar com todas as bruxas ao longo da história do Império. Fim do capítulo. Capítulo 613. Uma porcentagem inacreditável. Infelizmente, os exames não puderam mais ser interrompidos. A professora Sona só poderia dar luz verde a todos depois que eles escolhessem suas poções. Ninguém no fluxo se importava com as outras bruxas que escolheram poções de classificação 3 de 1 estrela para preparar para seus exames. Não acredito que estamos testemunhando um aluno do 2º semestre inventando uma poção mais difícil do que os alunos do 6º semestre. O comentarista exclamou de alegria. Os únicos que partilhavam a sua excitação eram os fãs e jogadores de Félix. Quanto às bruxas, eles ainda estavam em negação enquanto continuavam atacando a habilidade de Félix de inventar a poção dos Curry. Escolher era uma coisa, inventar era outra. Pena que Félix começou com o Tonic of Might. Ele queria começar fácil para entrar no ritmo. Como sempre, preparar materiais para o catalisador foi o primeiro passo na preparação de poções.
Por causa da força e dos reflexos rápidos de Félix que superam as bruxas por quilômetros, seus preparativos foram suaves e rápidos. Isso o fez parecer um chefe veterano, criando arte com os dedos. Comparado às bruxas mais velhas, suas técnicas de preparação são verdadeiramente sobrenaturais. Espantado, Sage da Lilia comentou enquanto assistia ao fluxo no quarto com a rainha. Era de se esperar. A rainha Alura sorriu encantadoramente. O corpo e a mente do pequeno Júnior são 100 vezes melhores do que nós, bruxas, que ainda dependemos de poções para melhorá-los. Essa disparidade continuará aumentando cada vez que o pequeno Júnior aumentar sua força. A rainha Alura não tinha vergonha de admitir que os corpos das bruxas eram muito fracos, tornando difícil para elas terem os mesmos reflexos, raciocínio rápido e controle corporal que outras raças. Afinal, eles eram uma raça utilitária enquanto as outras raças eram voltadas para a batalha. A existência de Félix estava quebrando esse equilíbrio já que ele tinha as habilidades de ambos os tipos de raças. É por isso que sua rapidez na preparação e no trabalho com os equipamentos de vidro parecia uma dança sofisticada quando colocada ao lado daquelas bruxas mais velhas. Quando terminou, ele já havia preparado o catalisador para 4 poções tônicas do poder em menos de 10 minutos. Lara e Camille não puderam deixar de cerrar os punhos ao verem isso, lembrando que demoraram 20 minutos para preparar a mesma quantidade. O que é pior, foi por uma poção de 3 estrelas. Ele estabeleceu seu domínio nas mesas de preparação. Agora vamos ver como ele lida com o verdadeiro processo de preparação. O comentarista compartilhou com entusiasmo. Todos se concentraram em Félix, que despejou o catalisador no caldeirão. Então, ele fechou a tampa e foi misturar os materiais com quantidades precisas e passos precisos. Assim que terminou, Félix transformou a mistura numa pequena esfera em vez de um quadrado achatado. A rainha Alura ergueu as sobrancelhas surpresa. O que diabos ele está fazendo? Sage da Lilia foi mais vocal ao expressar seu choque como o resto do público. Ele está brincando ou o quê? Até o comentarista, que tinha conhecimento mínimo sobre preparação de poções, ficou sem palavras com as travessuras de Félix. Ele sabia que a mistura deveria ser colada o mais fino possível para ser espalhada ainda mais. Isso ajudaria a ganhar um momento ou dois durante a batalha contra a reação das trevas. Era um conhecimento tão básico que até mesmo as jovens bruxas sabiam disso sem saber o motivo. Mesmo assim, Félix não hesitou em deixar cair a esfera no centro do líquido. Não admira que ele tenha escolhido a poção 5 estrelas. Camille riu zombeteiramente. Ele é um retardado ambulante depois de acordar daquele coma. A maioria das bruxas sentiu o mesmo e algumas delas até quiseram digitar no chat. Porém, antes que pudessem, outra cena chocante se manifestou diante de todos. Uma leve névoa marrom começou a sair dos dedos de Félix e rapidamente cobriu a metade superior da mistura. Imediatamente depois, Félix estalou o dedo e ativou seu modo supersônico, transformando-o em um relâmpago. Então, ele ativou sua visão quântica e mergulhou no mundo atômico da mistura. Félix dedicou toda a sua concentração na criação de uma barreira protetora com sua energia mental. Por causa de seus reflexos supersônicos, fazendo com que o tempo parecesse mais lento, sua barreira protetora emergiu do centro e continuou aumentando a velocidade do som, cobrindo tantas moléculas quanto possível. Enquanto isso, a reação sombria começou a marchar das laterais da esfera para o centro dela. No entanto, sua velocidade foi retardada pelo incentivo do Quagmire na metade superior, ao contrário da metade inferior que continuava sendo consumida rapidamente. Quando visto de cima, essa diminuição na velocidade era quase imperceptível. Porém, no mundo atômico, Félix pôde ver de longe que a reação das trevas parecia estar rastejando na lama. Tudo isso se deveu às moléculas altamente complexas e empilhadas do incentivo Quagmire. Isso permitiu que Félix continuasse ampliando sua barreira esférica repetidas vezes até que as substâncias escuras finalmente a alcançassem. Ele tinha 20 segundos e fez questão de aproveitar ao máximo. Embora a substância escura tivesse alcançado a barreira,
Félix esperou alguns segundos até que as moléculas quebradas entre os materiais terminassem de se unir completamente. Só então ele levantou a esfera dourada do líquido que ficou completamente preto. Depois de fazer isso, ele jogou a porção guardada da mistura dentro de um segundo caldeirão e seguiu com 3 materiais benéficos. Em seguida, ele fechou a tampa e acendeu o fogo. Agora, tudo depende da sorte. Félix exalou profundamente depois de terminar todos os passos de uma só vez. O que diabos acabou de acontecer? O comentarista levantou-se de sua cadeira virtual com uma expressão assustada depois de finalmente ser acordado pelo som da tampa sendo fechada. Sua reação não chegou nem perto da rainha Alura, cujos lindos olhos estavam prestes a saltar das órbitas. Você viu o tamanho da porção salva dele? Ela gritou de admiração e completa fascinação. Quando se trata de fazer poções, ela era uma mega nerd. Então, o jeito único de Félix realmente a cativou. Logo, a tela mostrou que Félix havia economizado 28,8% da mistura. Todos sentiram uma sensação de descrença e incrivelmente depois de ver isso. Os fãs de Félix começaram a aplaudir na seção de comentários, sem ter a menor ideia da revelação chocante por trás de tal porcentagem. De jeito nenhum, a rainha calculou errado, de jeito nenhum, não pode estar certo. Enquanto isso, Camille e o resto das bruxas que assistiam ao riacho só conseguiam repetir essas palavras, tentando se iludir da horrível realidade diante deles. 28,8%. Não sou especialista em fazer poções, mas até eu sei que é uma porcentagem impossível de ser atingida por um aluno no primeiro ano. Febril, gritou o comentarista no instante em que sua alma retornou para ele. Ao contrário das bruxas, ele não duvidou do cálculo já que foi feito pela rainha. Vendo que alguns telespectadores estavam solicitando esclarecimentos sobre por que isso era tão importante, o comentarista não hesitou em compartilhar seu conhecimento, 28,8%. É baixo nos padrões normais, mas poção? Isso só é possível depois de praticar a mesma poção por dezenas de décadas por pocionistas talentosos. A seção de comentários enlouqueceu depois de ouvir que seriam necessárias décadas. Isso mesmo. Quanto aos pocionistas normais sem características úteis, eles nunca conseguirão isso, mesmo que trabalhem até os ossos. As bruxas cerraram os dentes depois de ouvi-lo mencionar isso. Ele estava literalmente enfatizando a conquista de Félix enquanto rebaixava as bruxas. O comentarista não se importou em desagradar aquelas bruxas ricas e mimadas e continuou: na preparação de poções, uma taxa de sucesso de 15% para a maioria das poções de nível 2 é alcançável com trabalho duro em alguns meses para pocionistas talentosos. No entanto, cada porcentagem seguinte será um desafio por si só, já que os pocionistas serão obrigados a continuar aperfeiçoando seu controle mental, bem como dominar suas características. Isso naturalmente exige muito tempo e esforço. Ele fez uma pausa para recuperar o fôlego e deu o soco final nas bruxas. É por isso que tanto Lara quanto Camille, as duas bruxas mais talentosas da academia, estão atualmente presas em 16% e 15%, respectivamente. No momento em que terminou, todos entenderam o silêncio das bruxas e os comentários descrentes de antes. Ao saber de tudo isso, aqueles espectadores ignorantes ficaram no mesmo barco que as bruxas. Como diabos Félix saltou de 15% para 28,8%? Ele só começou a aprender a fazer poções em menos de um ano e aprendeu sobre a reação sombria em menos de 6 meses. Adicionar seu como à mistura tornou incompreensível para as bruxas atingirem tal porcentagem. Deve ser aquela névoa estranha. O comentarista expressou o que estava na mente de todos. Vendo que a fase de aumento ainda não havia terminado, o comentarista rapidamente repetiu o processo de mistura desde o início, querendo analisar o que aconteceu. Pena para ele, sua tentativa fofa não foi bem recebida pela maioria das bruxas. Afinal, como ele poderia saber mais do que as bruxas na preparação de poções? Todos eles pularam para fora de seu stream e foram até outro streamer bruxo, que já começou a analisar o replay.
A única razão pela qual eles estavam assistindo sua transmissão era para amaldiçoar Félix na frente de seus fãs. A névoa está desacelerando a marcha da substância escura. A primeira coisa que saiu da boca daquela bruxa já assustou todos os seus telespectadores. Fim do capítulo. Capítulo 614. Desenhando o interesse da Rainha Allura. Todos semicerraram os olhos para o replay, tentando o seu melhor para ver o que ela estava vendo. Infelizmente, apenas alguns conseguiram detectar a disparidade de velocidade entre a substância escura na metade superior e na metade inferior. Impossível! Como ele poderia afetar essas formas de vida imortais? Sage da Lilia exclamou incrédula. Como uma saga das bruxas capaz de inventar poções de nível 5, ela lutou contra a reação das trevas por dezenas de milhares de anos. Nenhuma vez ela afetou a substância escura, mesmo quando tentou tudo o que estava disponível. No final, ela desistiu de tentar e simplesmente aceitou o veredicto de Lady Esfinge. As bruxas nunca poderiam afetar essas formas de vida, não importa o método que inventassem. O mestre lhe ensinou seu método. A Rainha Allura adivinhou com calma. Não, Lady Esfinge respondeu a ela. Só depois de ouvir isso a Rainha Allura demonstrou algumas emoções enquanto olhava para Félix. Esqueça, mesmo que ele compartilhe com você seu método, você não será capaz de usá-lo. Lady Esfinge destruiu suas esperanças no instante em que leu seus pensamentos ocultos. Os ombros da Rainha Allura caíram ligeiramente ao ouvir isso. Mesmo assim, ela respondeu, tentar não vai doer. Você faz você. Lady Esfinge parou de falar depois. A Rainha Allura voltou-se para a sábia da Lilia e pediu, por favor, traga o pequeno Júnior ao palácio depois que ele terminar os exames. Já estava planejando fazer isso. Sage da Lilia assentiu com um olhar severo. Puff! Abruptamente, uma explosão ocorreu dentro do riacho, interrompendo a conversa. Quando olharam para ele, descobriram que o caldeirão de Félix estava liberando uma hipnotizante névoa vermelha e sangrenta. Félix sorriu encantadoramente depois de sentir um perfume perfumado da névoa, sabendo que sua mistura havia funcionado. Ele rapidamente segurou o caldeirão e despejou-o em uma pequena e bonita garrafa curva. No momento em que ele fechou o lid, a rainha anunciou publicamente: Tonic of Might foi inventado com sucesso. Félix Maxwell foi recompensado com 890 pontos. Haha! Primeira poção e ele já está perto de chegar aos 10 primeiros do semestre. Como esperado do meu senhorio. Não importa em que domínio ele esteja, ele sempre governa sobre isso. Eu não sou humano nem fã, mas estou adorando o fato de que ele continua pisando no orgulho daquelas bruxas arrogantes. Os fãs de Félix explodiram em um frenesi de alegria, tentando o seu melhor para acalmar seu sentimento de retraimento após a longa inatividade de Félix nos Jogos da Supremacia. Eles não se importavam que nenhum sangue fosse derramado. Contanto que pudessem ver o domínio habitual de Félix sobre os outros, eles iriam torcer até que suas gargantas subissem. Infelizmente, as próximas duas misturas terminaram em fracasso. Porra, quem o azarou? Devem ser aquelas bruxas amaldiçoando ele com seus feitiços. Você deve ter jogado muito VRM Morgue, mano. 28,8% ainda falharam 2 vezes seguidas. Não tenho ideia de como as outras bruxas conseguiram passar nos exames com seus lixos de 15% de chance de sucesso. Até Félix começou a ficar um pouco nervoso com sua última mistura de tônico do poder. Ele tinha um catalisador restante e 1 hora no tempo. Se ele falhasse também, ele sabia que seria difícil seguir em frente, já que planejava sair na última hora para a poção dos Curry. Sua porcentagem de sucesso foi ainda menor que a do Tonic of Might. Félix começou a respirar fundo para se livrar do nervosismo. Depois de sentir seus batimentos cardíacos voltando ao normal, ele acenou levemente com a cabeça para expressar sua prontidão e então começou a misturar a mistura em uma esfera. Então, ele jogou-o no catalisador e mergulhou no mundo atômico. A rainha Allura estreitou os olhos por um momento diante da propagação da substância escura. Então, ela sorriu com um olhar confiante e compartilhou:
como esperado, ele escolheu esse formato para permitir que seu incentivo cobrisse o máximo de massa possível sem tocar no catalisador. Além disso, para mudar a forma como sua barreira de proteção se manifestava. Eu notei isso também, sábio da Lilia concordou, ele provavelmente começará a manifestar a barreira de proteção bem no centro da esfera. Então, ele a expande como uma esfera interna, ajudando-o a cobrir ainda mais a mistura. Porém, não sei se a névoa não é reativa para não estragar a mistura ou se ele encontrou outro jeito. Rainha Alura comentou, espero que ele tenha encontrado outra maneira que possa ajudar até nós, bruxas. Sábio da Lilia suspirou. Ela nunca pensou que chegaria o dia em que suas esperanças seriam colocadas nos ombros de Félix na preparação de poções. Eu também espero que sim. A rainha Alura murmurou. Quando ela terminou de falar, Félix já havia retirado a mistura guardada e colocado no segundo caldeirão. Então, ele ficou em silêncio diante do caldeirão com os olhos fechados. Segundos se passaram continuamente até que a mesma explosão ocorreu, liberando uma nuvem de fumaça vermelha. Outro sucesso! O comentarista gritou apaixonadamente, agora seus pontos são suficientes para colocá-lo entre os 10 primeiros depois de somar os pontos dos exames escritos. Félix não se deixou ficar muito feliz com seu sucesso enquanto limpava rapidamente as mesas com um aceno de mão. Era hora de trabalhar no verdadeiro teste, a poção dos Curry. Ele pediu à rainha que colocasse 3 porções dos materiais da poção do espectro do crepúsculo na ordem exata em seus treinos. Ele já havia entendido que 3 tentativas eram seu limite em 1 hora. A mesa logo estava cuidadosamente embalada com materiais de cores diferentes. Para os telespectadores, esses materiais foram destacados pelos nomes, preços, raridade e todos os detalhes importantes. Todos eles não puderam deixar de respirar fundo ao verem muitos zeros no preço de cada material. Nenhum deles estava abaixo de 10 milhões de SC. Para aqueles que não estão familiarizados com a poção dos Curry, ela é usada principalmente por lutadores como último recurso para sobreviver a uma batalha. O comentarista disse com tom de inveja, é por isso que custa $500 milhão por poção e é preciso esperar muito tempo na fila para comprar uma. Os efeitos foram divinos para uma poção de classificação 2 de 5 estrelas. Vamos começar. No momento em que Félix sentiu que estava no limite, ele beliscou uma linha fina e suave de cabelo que lembrava seda cristalizada. Em seguida, colocou-o delicadamente em uma pequena banheira e repetiu o processo com mais 12 fios de cabelo. Um controle tão bom de força. O comentarista disse admirado, com base no meu conhecimento, esses fios de cabelo são da fada do gelo e podem quebrar extremamente rápido se apenas um pouco de força for aplicada. Eles valem 11 milhões por fio de cabelo. Ele estava certo sobre isso, já que Félix conseguiu quebrar milhares deles ontem apenas para ter a sensação perfeita de sua força aplicada. Se fosse na vida real, ele já estaria endividado. Primeiro obstáculo concluído. Félix suspirou de alívio e voltou para a mesa de preparação depois de colocar os tubos na mesa de vidro. Em seguida, ele pegou uma grande folha verde que parecia um tijolo e começou a amassá-la delicadamente com um pilão de madeira. Esse processo levou 2 minutos até que a folha verde se transformasse em uma bola colada. Félix repetiu esse processo até obter a mesma quantidade de fios de cabelo no tubo. Como ele levou no mínimo 2 minutos para prepará-los, já havia perdido 24 minutos. Mesmo assim, Félix não vacilou e simplesmente continuou em seu próprio ritmo. Agora vem a parte difícil. Ele estalou os dedos e ergueu uma bola verde com uma pinça de cadinho. Em seguida, foi até a mesa de vidraria e com extremo cuidado colocou a bola dentro do tubo, tentando ao máximo não quebrar o fio de cabelo. A conversa ficou quieta ao ver o cuidado de Félix. A maioria deles não tinha ideia do que estava acontecendo. Quanto àqueles que fizeram, eles começaram a ficar nervosos no momento em que imaginaram estar no lugar de Félix. Segundo a segundo, Félix continuou empurrando a bola cada vez mais fundo no tubo, enquanto mantinha a mão firme como uma vara. Logo, ele alcançou o fundo do tubo e liberou a pressão das pinças.
Em seguida, ele puxou-o com o mesmo cuidado até que finalmente estivesse fora do tubo. Ao ver que a bola estava fixada na parte inferior sem quebrar o fio de cabelo, todos suspiraram de alívio com tal experiência estressante. Já estou suando aqui só de assistir. Não tenho ideia de como Félix está se sentindo agora. Naima enxugou as palmas das mãos suadas enquanto observava Félix tentar fazer o mesmo com as outras bolas verdes. Ele tinha mais 11 pela frente, fazendo com que todas as bruxas perdessem a confiança em conseguir sucesso. Uma poção de 5 estrelas. Verdadeiramente um nível totalmente novo do que estamos acostumados. Lara murmurou para si mesma. Ela sabia que Félix gastaria os próximos 10 minutos apenas para fazer aqueles catalisadores. Isso só se ele puxasse tudo perfeitamente. Nenhuma bruxa se incomodaria em passar por esse risco nos exames do segundo semestre. Eles tentam atingir o mínimo para passar nos exames ou almejam a classificação mais alta com segurança, inventando várias poções de 3 estrelas. Apenas Lara foi ousada o suficiente para tentar uma poção de 4 estrelas e ter sucesso. Isso foi o suficiente para garanti-la como a primeira colocada nos exames. Sinceramente, não tenho ideia de por que ele está tentando inventar isso. Lara inclinou a cabeça em confusão. Com suas habilidades, ele pode facilmente roubar o primeiro posto de mim se ele inventar algumas poções tônicas de poder e outra poção de 3 estrelas. Infelizmente, não havia como ela adivinhar o verdadeiro objetivo de Félix nesses exames, não importando o quanto tentasse. Fim do capítulo. Capítulo 615. Os exames acabaram. Depois de pouco tempo, Félix finalmente terminou com todas as bolas verdes. Ele teve sucesso em todos eles, deixando todas as bruxas maravilhadas e com inveja. Eles sabiam que um controle tão preciso seria impossível para eles, a menos que trabalhassem arduamente nisso. Félix já fazia isso há 2 vidas, fazendo com que parecesse muito fácil. Agora, vamos ao último passo na criação do catalisador. O comentarista deu um zoom em uma pequena garrafa que Félix segurava e compartilhou. Ele precisa ferver meio litro do líquido Fer-Silver abaixo desses tubos. A fumaça derreterá as bolas verdes, transformando-as em um líquido dentro do tubo. Quando ele mencionou isso, os fãs de Félix não acharam nada difícil. Porém, quando viram como as bolas verdes começaram a reagir levemente dentro do tubo, todos se lembraram que os fios de cabelo da fada do gelo poderiam quebrar. No momento em que pensaram nisso, 3 fios de cabelo quebraram ao meio e viraram pó dentro do tubo. Quase todo mundo ficou chocado com o quão fácil era perder materiais primários para fazer uma poção de 5 estrelas de nível 2. Infelizmente, o dano não estava longe de terminar, pois os fios de cabelo começaram a quebrar um após o outro nos 5 minutos seguintes. Ai, cada snap custou 25 milhões de SC. O comentarista apertou o coração de dor, compartilhando o mesmo sentimento de Félix. A única diferença era que Félix estava preocupado com a possibilidade de todos os tubos ficarem arruinados, deixando-o sem catalisador. Restam apenas 6 de 12 tubos. Continue quebrando para mim. A cogumelo racista Lily podia ser vista torcendo no quarto de seu dormitório com uma expressão cheia de ameaça. Ao lado do holograma do fluxo, havia uma carta de desculpas escrita pela metade. Tendo problemas para aceitar sua punição após sua segunda falha em derrubar Félix. Sim, mais um. Abruptamente, ela gritou de alegria ao ver outro quebrar. A reação dela foi compartilhada por quase todas as bruxas, que desejavam nada mais do que ver Félix falhar em sua mistura. Eles não estavam prontos para aceitar outra humilhação universal. Infelizmente para eles, as 5 bolas verdes restantes foram derretidas com sucesso com o fio de cabelo da fada gélida. Graças a Deus acabou. Félix suspirou de alívio, sabendo que tinha o suficiente para mirar em 2 tentativas. Ele só precisou de 4 tubos para conseguir isso. Isso pode parecer fácil, mas na realidade nenhuma bruxa sã ousaria comprar 12 desses 2 materiais caros.
Afinal, se todos os fios de cabelo acabassem quebrando em alguma das etapas citadas, a bruxa sofreria prejuízos que chegariam a centenas de milhões. Mesmo que tudo tenha corrido bem no preparo, ainda faltou o processo de confecção. A menos que uma bruxa tenha praticado esta poção durante décadas, então ela poderia esquecer até mesmo de atingir uma taxa de sucesso de até 20%. Esses poucos motivos foram mais que suficientes para desanimar a maioria das bruxas e incluir a receita desta poção como uma de suas principais. Ele finalmente chegou à parte mais fácil da mistura. O comentarista mencionou ao ver Félix misturar o material principal e o material subsidiário. Esta parte era como qualquer outra poção. Misture bem com quantidades precisas e elimine todos os micro-organismos da mistura. Félix terminou esta etapa perfeitamente com seu modo supersônico. Em seguida, desligou e colocou protetores de vidro nas duas misturas esféricas. Em seguida, ele puxou 2 tubos dos porta-tubos de ensaio e os despejou no caldeirão. Depois de fazer isso, ele fechou e aumentou o calor ao máximo. Parece que tudo está indo bem. Ele pode conseguir. George, o treinador da equipe terráquea, murmurou para si mesmo enquanto se sentava com a equipe da equipe. Quanto a Olivia, Noah, Kenny e o resto do esquadrão, eles foram enviados para um acampamento infernal dentro da UVR para melhorar suas habilidades de luta. Afinal, eles estavam vendo como Félix estava avançando cada vez mais rápido enquanto eles só podiam observar. A sua proatividade para recuperar o atraso pode não mudar a distância, mas iria ajudá-los pessoalmente a longo prazo. Depois de alguns minutos, Félix abriu a tampa e colocou a mistura delicadamente no centro. Então, ele imediatamente mergulhou no mundo atômico depois de engolir a mistura em seu incentivo Quagmire. Os espectadores ficaram quietos ao perceber que a substância escura estava muito mais rápida do que antes. A diferença de velocidade entre as partes superior e inferior agora era extremamente visível, mas ninguém foi estúpido o suficiente para acreditar que Félix economizaria novamente 28,8% da mistura. As moléculas da mistura dos Rays são menos complexas que a última mistura. A rainha Alura disse calmamente, isso faz com que a substância escura consuma a metade inferior muito mais rápido em comparação com a metade superior. No minuto em que ela terminou de falar, a substância escura finalmente consumiu tudo que não estava protegido. Félix permaneceu na mesma posição por alguns segundos, depois tirou a porção guardada da mistura e colocou-a dentro do segundo caldeirão. Ele jogou um monte de materiais benéficos e fechou a tampa sobre eles. Ah, eu poderia ter feito melhor. Félix massageou as têmporas e sentou-se ao lado do caldeirão. Sua frustração era evidente para todos e logo eles perceberam o porquê. 18%. Essa é a porcentagem que ele conseguiu economizar nesta corrida. Isso é humilde se gabar ou o quê? Camille perdeu a cabeça imediatamente depois de ver isso. A maioria das bruxas do chat estavam no mesmo barco que ela. Ele está me irritando. Esse idiota está tentando ativamente nos fazer ficar mal. Se você parece frustrado com 18%, então como devemos reagir com nossas porcentagens? Ah, alguém, por favor, atire na cara dele. Tosse, ele é muito bom em desenhar egro como nos jogos. O comentarista mudou o ângulo da câmera para o caldeirão, não querendo incomodar ainda mais as bruxas. Em alguns momentos, o caldeirão começou a tremer para a direita e para a esquerda, atraindo a atenção dos olhos de Félix para ele. As bruxas começaram a rezar para o pior enquanto Félix apenas fechou os olhos e deixou o destino decidir o seu final. Puff! O caldeirão parou de tremer no momento em que a tampa foi enviada ao teto por uma explosão de névoa azul e fria. Félix nem precisou abrir os olhos para entender que sua poção havia dado certo. O frio e o aroma cativante da névoa foram mais que suficientes para deixá-lo respirar aliviado. Impressionante, inventando isso na sua primeira tentativa. Lady Esfinge sorriu levemente. Acho que todos aqueles fracassos de ontem abriram o caminho para esse sucesso. Embora o comentário de parabéns de Lady Esfinge tenha sido superficial, o mesmo não pode ser dito sobre o caos na transmissão.
Ele conseguiu, mesmo assim, em sua primeira tentativa. Os comentaristas de cada stream exibiram sinais de descrença e choque, refletindo os comentários em seus chats. Ninguém esperava tal final. Todos eles presumiram que Felix falharia em ambas as poções ou, felizmente, teria sucesso na segunda. O fato de ter acontecido tão rapidamente os deixou incapazes de reagir. Principalmente Camille e Lara, que perceberam que sua classificação havia mudado quase imediatamente. Classificação 1, Felix Maxwell 3.844 pontos. Classificação 2, Lara 2.659 pontos. Classificação 3, Camille 2.112 pontos. Classificação 4, Sarah 1.854 pontos. Classificação 5, Maidolin 1.833 pontos. Não é terceira rank de novo. Camille retrucou no instante em que viu sua nova classificação. Colidir. Assim como todo mundo, ela começou a revirar seu quarto para desabafar a fúria furiosa em seu coração. Ou isso ou o alvo Felix. Mas ela foi inteligente o suficiente para remover esse pensamento de sua mente. Por outro lado, Lara ficou um pouco chateada porque Felix a ultrapassou mais uma vez e desta vez ele o fez de maneira espetacular. Preciso trabalhar ainda mais. Caso contrário, ele continuará dominando todas as primeiras colocações nos próximos exames. Lara se levantou e rapidamente se conectou ao UVR. Ela não estava interessada em assistir o resto do stream. Aos seus olhos, os exames já haviam terminado. Certamente, Felix não se preocupou em preparar outra poção. Os pontos extras eram inúteis para ele, já que ele se formaria em breve. Felix, você vai parar? A professora Sona perguntou enquanto olhava para ele com orgulho. Aos seus olhos, ela sempre viu Felix como seu aluno e não como um humano querendo humilhar sua raça. Então, ela sempre se sentiu feliz e orgulhosa de vê-lo conseguir tanto em um único ano. Sim. Felix acenou com a cabeça. Ela permitiu que ele saísse e Felix rapidamente se transformou em partículas de luz. Ao longo de tudo isso, as bruxas que estavam no exame com ele não ouviram nada, pois estavam dentro de sua barreira. Se eles soubessem que a história foi feita exatamente na mesma sala que eles, seria realmente um espetáculo para ser visto. Depois que Felix abriu os olhos, ele foi até a janela e começou a olhar para os jardins e para o céu claro e rosado do campus. Memórias começaram a inundar sua mente, mostrando-lhe os lindos momentos que passou aqui com seus amigos. Infelizmente, essas memórias eram muito poucas em comparação com a merda que ele passou desde a sua matrícula. Racismo flagrante, falta de apoio da administração, reação negativa às suas conquistas e muito mais. Em breve, você estará implorando para retornar à academia depois que eu começar a trabalhar em você. Lady Esfinge interrompeu suas reminiscências com uma única declaração casual. Espere na fila, Esfinge. Sua beleza não lhe dará nenhuma margem de manobra nesse caso. Thor gritou do outro lado da mesa. Na verdade, você monopolizou o garoto nos últimos 16 dias. É hora de ele começar a trabalhar alguns músculos conosco para não se esquecer de como lutar. Jormungand não gritou como ele, mas demonstrou sua posição sobre o assunto com um olhar decidido. Quanto a mim, Asna reclamou, ele ainda me deve 2 filmes. De repente, tudo perdeu as cores diante dele, fazendo-o encarar a vista com uma expressão inexpressiva. Porque sinto que me tornei uma mercadoria. Fim do capítulo. Capítulo 616. Um encontro com a rainha. Mais tarde naquele dia, Felix recebeu um telefonema do sábio da Lilia informando-o de que a rainha havia pedido para encontrá-lo à noite. Naturalmente, Felix aceitou o convite, pois já esperava sua chegada depois de expor seu método para afetar a substância escura. Ele não estava nervoso ou com medo de que a rainha o obrigasse a distribuir informações sobre seu método. Isso porque ele planejava contar tudo a ela de boa vontade para manter um relacionamento saudável com ela. Afinal, ela era sua irmã mais velha e também a rainha de uma das raças mais ricas e poderosas do universo. Ter o apoio dela sempre seria benéfico no longo prazo.
Neste momento, Félix estava com Naima e Carrie no campus. Ele estava prestes a deixar o Império das Bruxas em breve e sentiu que não passar tempo com eles antes de partir era uma atitude realmente idiota, mesmo da parte dele. Você com certeza está ocupado. Carrie sorriu. Você está se preparando para participar de um jogo em breve. Algo parecido, Félix respondeu. Quando você planeja voltar? Naima perguntou casualmente. Provavelmente nunca. Félix decidiu ser direto. Ainda não contei, mas vou me formar mais cedo nos próximos dias. Naima e Carrie pararam de andar imediatamente e ficaram boquiabertos com ele, sem palavras. Você está brincando, certo? Félix balançou a cabeça. Estou realmente indo embora e espero que você mantenha isso sob controle. Mas por quê? Naima gritou com um olhar zangado. Ainda há muito que aprender nos próximos semestres. Até bruxas veteranas frequentam algumas aulas do último ano para aprender coisas novas. Félix, você seria um tolo se formasse cedo como algumas bruxas. Carrie aconselhou, você pode ser muito melhor do que todos os alunos da academia agora, mas isso não significa que você domina a preparação de poções. Félix sabia que seus conselhos estavam em vigor, mas eles não sabiam que ele receberia tutela direta de Lady Esfinge. Não se preocupem comigo, senhoras, eu sei o que estou fazendo. Félix acenou com a mão para eles enquanto caminhava em direção a um restaurante semi-cheio. Alcancem-se já, estou morrendo de fome. Ver que ele não queria falar sobre isso deixou as meninas chateadas. Mas eles sabiam quando parar de importuná-lo com alguma coisa. Se esta seria a última vez que eles sairiam na vida real, eles poderiam muito bem aproveitar ao máximo. Em poucas horas, Félix retornou ao castelo de Lady Esfinge depois de se despedir das meninas. A primeira coisa que ele fez depois de entrar em seu quarto foi entrar no OVR e usar o link de convite fornecido por Sage da Lilia. Este link o levou ao portão principal do Palácio Real. Era grande o suficiente, Félix parecia uma formiguinha diante dele. Do nada, uma linda empregada de cabelos curtos apareceu ao lado de Félix e inclinou a cabeça respeitosamente. Saudação, Sir Félix, por favor, siga-me. Ela disse. Félix acenou com a cabeça levemente e caminhou atrás dela em direção ao portão. Quando chegaram, a empregada colocou a palma da mão sobre ele e fechou os olhos. Então, ela ofereceu a outra palma para Félix. Com licença. Félix segurou-o suavemente e eles se desintegraram em partículas leves. Quando Félix abriu os olhos, ele se viu no mesmo jardim hipnotizante da última vez que entrou no palácio. Só que desta vez ele encontrou a rainha Alura sentada sozinha, vestindo um pijama confortável. Ela tinha vários hologramas diante dela, mostrando todos os tipos de estados e relatórios. Naturalmente, Félix foi impedido de vê-los, pois estavam relacionados com a governança do Império. Boa noite, irmã mais velha. Félix cumprimentou com um sorriso encantador enquanto se sentava na mesa dela. Ele não se incomodou em ser formal, já que ela havia solicitado que ele fosse casual com ela no último encontro. Fico feliz em ver você em boa forma. A rainha Alura sorriu de volta para ele e fechou todos os hologramas. Espero não estar interrompendo seu trabalho. É apenas um monte de papelada irritante. A rainha Alura acenou com a mão com indiferença e seguiu com um tom esperançoso. Estou mais interessada no seu método para afetar a substância escura. Como esperado de uma rainha, ela não perdeu tempo com conversas sem sentido antes de expor seu alvo. Félix adorava ir direto ao ponto. Então, ele também não perdeu tempo e revelou com calma, a névoa que usei é na verdade um indutor venenoso que tem apenas uma função. Impedir a substância escura com suas moléculas complexas e permanecer não reativa durante o contato com a mistura. Depois de terminar, Félix olhou nos olhos da rainha Alura e percebeu uma pitada de decepção. Meu método foi tão ruim assim ou o quê? Félix sentiu como se seu ego tivesse sido atingido por uma marreta. Ele nunca procurou elogios, mas também não gostava quando os outros não apreciavam seu trabalho duro.
especialmente quando ele passou 20 horas por dia durante 2 semanas seguidas para criar o incentivo Quagmire. Assim como ele leu os olhos dela, ela fez o mesmo e descobriu que ele provavelmente entendeu mal a reação dela. Você entendeu mal, pequeno Júnior. A rainha Allura sorriu amargamente e disse: fiquei desapontada porque percebi que seu método não poderia ser usado por nós, bruxas. Félix ergueu uma sobrancelha surpreso. Não sei como usar meu incentivo Quagmire exato, mas acredito que seja possível criar um material que possa obter o mesmo efeito, certo? A rainha Allura levantou-se e caminhou atrás dele. Ela colocou as mãos nos ombros dele e disse: pequeno Júnior, você está menosprezando nós, bruxas. Como assim? Já descobrimos que a substância escura poderia ser interrompida com moléculas complexas há milhões de anos. Quanto a não afetar a mistura, foi uma solução óbvia, rainha Allura disse calmamente. Pensando bem, Félix sempre soube que algo estava errado com toda a situação. Afinal, ele descobriu uma solução para um problema que assolou as bruxas há milhões de anos. Mesmo que ele tivesse o ego de um deus, ele ainda não ousaria expressar essa afirmação. Então, havia algo acontecendo aqui que ele ignorava e Lady Esfinge não se preocupou em esclarecer. Felizmente, a rainha Allura viu sua confusão e falou para dissipar a névoa: já criamos centenas de materiais com todas as formas, estados e elementos únicos usando as mesmas condições, negativamente. Em vez disso, eles acabam agitando essas formas de vida, fazendo-as estragar a mistura muito mais rápido. Por que então, antes de responder, diga-me o que você sabe sobre a diferença entre leis e elementos? A rainha Allura perguntou curiosamente. Félix ponderou sobre o assunto por alguns segundos, mas ainda assim respondeu: na verdade, não muito. Imaginei que sim. A rainha Allura estalou o dedo e 2 velas realistas surgiram diante de Félix. Ambos estavam iluminados e projetavam a mesma luz e calor. Você consegue identificar a diferença entre os dois? Ela perguntou. Félix examinou-os minuciosamente e descobriu que eram idênticos entre si. Ele até usou sua visão quântica, visão de raios-x, visão infravermelha, etc. Não. No final, ele respondeu com sinceridade. A rainha Allura sorriu agradavelmente com sua honestidade e disse: quase todos a quem perguntei antes responderam que a diferença estava nas chamas. Uma é feita de leis e a outra de energia elementar. De fato, Félix acenou com a cabeça em concordância. Ele facilmente conectou os pontos quando ela mencionou leis e elementos, mas não disse isso porque ela perguntou se ele notou a diferença. Ele simplesmente não fez isso. Estou feliz que você não seja tão mentiroso quanto eles. A rainha Allura complementou com um sorriso encantador. Félix podia entender o motivo da mentira, já que qualquer um iria querer impressionar a rainha do Império das Bruxas. Não importa o método utilizado, é quase impossível reconhecer a diferença entre o material feito de leis e o material feito de energia elementar. Rainha acrescentou: ambos têm a mesma estrutura de moléculas e reagem da mesma forma a outros materiais. Ela deu o exemplo colocando 2 galhos acima das velas. Como esperado, eles queimaram igualmente. Mas, na realidade, existe uma enorme diferença entre leis e elementos. Queen estalou o dedo enquanto falava. Em seguida, a chama da vela esquerda e o galho queimado acima da vela direita acabaram se quebrando em partículas, ao contrário de seus equivalentes. No momento em que a energia elementar for cortada, o material criado, a habilidade ou o que quer que você tenha imaginado desaparecerá logo depois. A rainha Allura apontou para a fumaça que subia da vela e disse: a única coisa que resta são as consequências de sua existência. Félix percebeu que era o mesmo que beber água criada com energia elementar em vez de água real. A água funcionaria como a água real, dando ao corpo o que ele desejava, desde que o Criador não interrompesse o fornecimento de energia elementar. Se ele fosse e cortasse, o resultado permaneceria mesmo que a água dentro do corpo se desintegrasse em partículas. Em certo sentido, os materiais feitos de leis são reais, mas os materiais feitos de energias elementares são cópias perfeitas.
Queen soltou um longo suspiro e finalizou sua explicação. Essa diferença é o que impediu que milhões de bruxas afetassem a substância escura. Ao relacionar tudo o que foi mencionado, Félix descobriu o porquê. Materiais feitos de leis agitam a substância escura de uma forma positiva, enquanto materiais feitos de energia elementar podem afetá-los de uma forma negativa. Félix sorriu ironicamente. Como as bruxas não podem usar energia elementar, elas não têm escolha a não ser deixar a substância escura em paz. A única coisa que ainda o confundia era a agitação das substâncias sombrias em relação aos materiais feitos de leis. Antes que ele pudesse perguntar sobre isso, a rainha Alura disse: "Ninguém sabe por que e o mestre se recusa a responder a esta pergunta, não importa o quanto eu a importune por isso." Félix não ficou surpreso com o silêncio de Lady Esfinge sobre o assunto. Quando viu como essas formas de vida não eram feitas de átomos ou partículas, ele percebeu que algo estava errado com elas. Ele sabia que havia um grande segredo por trás de sua existência e uma razão pela qual eles se concentravam exclusivamente na preparação de poções. Exclusivamente, Lady Esfinge sorriu amargamente em sua mente. Se ao menos ele soubesse, se ao menos ele soubesse. Fim do capítulo. Capítulo 617. O começo de um novo. Félix parou de pensar nessas formas de vida misteriosas e fez uma pergunta estranha: por que você não está fazendo parceria com a raça meia serpente para criar um incentivo semelhante ao meu ou algo parecido? Félix percebeu que se os materiais feitos a partir de leis fossem inúteis contra a substância escura, então seria possível simplesmente confiar em outras raças para resolver esse problema para as bruxas. Afinal, uma bruxa poderia assinar um contrato de parceria com uma meia serpente e ele seria responsável por desacelerar a marcha da substância negra enquanto a bruxa se concentra na mistura. Do seu ponto de vista, é lógico pedir ajuda se chegarmos a um beco sem saída. A rainha Alura suspirou, mas você se esqueceu de mencionar que as bruxas têm um orgulho que rivaliza com os dragões. Elas nunca aceitarão publicamente a ajuda de outra raça em sua mistura. As pálpebras de Félix se contraíram com o raciocínio dela, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma falha nisso. Ele já sabia que as bruxas eram muito orgulhosas antes mesmo de frequentar a academia. Os lasers da academia têm o orgulho dos professores, pois sempre podem repreendê-los e corrigir seus erros. A rainha Alura disse, no entanto, para as bruxas mais velhas, que começaram a trabalhar como pocionistas, seu orgulho continuaria crescendo a cada dia que eles vissem como suas poções estão sendo disputadas e há centenas de pessoas esperando na fila para obter uma poção feita por elas. Félix percebeu que ela estava certa. Mestres bruxos eram tratados com respeito até mesmo por reis e imperadores. Quanto aos grandes mestres e sábios, eles estavam literalmente sendo adorados e protegidos como algumas espécies raras. Mesmo os dragões anciões não têm nada contra eles, já que esses sábios poderiam mover exércitos de raças estrangeiras com um aceno de mão. Apenas uma única promessa de preparar uma poção de classificação 5 de 3 estrelas resolveria o problema. Então, como essas bruxas poderiam permitir que outras raças as ajudassem publicamente na preparação de poções? Se não podem fazê-lo publicamente, ainda podem fazê-lo privadamente. Os olhos de Félix se arregalaram quando ele chegou a uma conclusão chocante. Ver sua reação fez a rainha Alura rir levemente, um pouco sem vergonha, certo? Na verdade, Félix encolheu os ombros. Se ambas as partes concordaram com os termos do contrato, não há vergonha nisso. Em outro sentido, Félix sentiu que se ambas as partes estivessem se beneficiando da experiência, então ela seria aceitável. As bruxas recebem um impulso na mistura, mantendo sua reputação intacta, enquanto a parte que ajuda recebe uma porcentagem do lucro da mistura em segredo. Você com certeza é interessante pensar dessa maneira. A rainha Alura ergueu uma sobrancelha surpresa. Sem que ela soubesse, Félix pensava assim porque também estava na mesma situação. Todas as suas conquistas não seriam possíveis sem a ajuda de Asna e dos primogenitores. No entanto, eles permanecem escondidos nas sombras.
Então, ele simplesmente não queria ser hipócrita consigo mesmo. Toque toque. Com licença, provavelmente é a diretora que está ligando para falar sobre minha formatura. Félix se desculpou enquanto silenciava seu bracelete AP. Lady Sphinx já lhe disse que ela conversou com a diretora sobre seu processo de formatura. Graduação? Você já está indo embora? Curiosa, a rainha Alura perguntou. Sim, eu irei embora hoje à noite, na verdade. Félix respondeu. Espero que não seja sobre o tratamento na academia. Ela perguntou com um olhar sério, parecendo que faria uma grande bagunça se ele dissesse sim. Foi chato, mas não vou embora por causa disso. Félix respondeu com sinceridade, o mestre vai me ensinar pessoalmente, então achei que seria uma perda de tempo permanecer na academia ao mesmo tempo. Ao ouvir isso, a rainha Alura mostrou a Félix um olhar solidário e deu um tapinha em seus ombros, aguente firme, Júnior. Então, ela se virou e se desintegrou em partículas de luz, deixando Félix ali sozinho em uma brisa fria. É tão ruim assim? Félix engoliu em seco nervosamente ao perceber que mesmo uma rainha de um império achava difícil sob a tutela de Lady Esfinge. Infelizmente, não havia mais como voltar atrás. Lady Esfinge já estava afiando sua régua para ele. Meia hora depois, Félix podia ser visto sentado no escritório da diretora com uma perna acima da outra. Espero que o anúncio da minha formatura seja adiado até que eu esteja seguramente longe do planeta. Félix solicitou. A diretora acenou com a cabeça calmamente e perguntou, algum outro pedido? Embora ela pudesse parecer calma, ela estava praticamente se contendo para não gritar de alegria. Ela nunca pensou que se livraria de Félix tão cedo, principalmente depois do que ele fez nos exames e das consequências disso. Apenas 8 horas se passaram e Félix já estava sendo proclamado online como o pocionista mais talentoso da história. Inferno, a maioria das pessoas começou a acreditar que fazer poções era realmente fácil e se tivessem uma chance como Félix, teriam superado as bruxas também. Esses comentários foram bastante ignorantes e estúpidos, mas realmente pressionaram os botões das bruxas. A diretora não pôde deixar de ficar assustada com o que aconteceria nos próximos exames se ele continuasse fazendo coisas assim. Então, ela ficou feliz em aceitar seus pedidos, desde que ele fosse embora. Infelizmente, o segundo pedido de Félix não pôde deixar de deixá-la arrasada. Quero que minhas conquistas sejam anotadas no hall da fama como qualquer outro estudante. Félix sorriu inocentemente. Acredito que desejo tanto, você não acha? Este pequeno. A alegria da diretora acabou se transformando em raiva com a mesma rapidez. Félix percebeu que ele a irritou, mas não se importou com isso. Quando entrou pela primeira vez na academia, viu que o hall da fama estava repleto de medalhas, taças, fotos e conquistas muito inferiores às suas. Naturalmente, isso não incluía os ex-alunos pocionistas que foram glorificados no hall da fama depois de serem promovidos a grão-mestres ou sábios. Mesmo assim, se Félix não dissesse nada e fosse embora, seria a mesma coisa que ele nunca frequentou a academia. Se a administração não o fizesse, então ele pressionaria ainda mais para que isso acontecesse. Afinal, ele era uma pessoa conflituosa. Não posso permitir isso, mude para outro pedido. A diretora negou severamente. Permitir. Antes que Félix pudesse responder, Lady Esfinge ordenou à diretora sem mudar de expressão. A expressão da diretora ficou um pouco feia depois de ouvir sua ordem. Embora Félix não tenha ouvido, ele sabia que Lady Esfinge havia feito um movimento. Mas, Lady Esfinge liberou um pouquinho da pressão da mente da diretora, fazendo-a congelar imediatamente em seu lugar. Parece que você esqueceu seu propósito como diretora. Lady Sphinx a repreende. Seu trabalho não é agradar os alunos e proteger a reputação da Royal Academy, mas ajudar as jovens bruxas a atingirem todo o seu potencial antes da formatura. Como você pode conseguir isso quando tenta ativamente esconder uma boa fonte de motivação para seu progresso?
Lady Esfinge liberou sua terrível pressão e disse uma última vez: certifique-se de que sua conquista seja decorada tanto quanto possível. Quero que toda bruxa sinta um calor no peito só de vê-lo. Esse era o propósito de Lady Esfinge, de fazer com que Félix obtivesse notas altas nos semestres. Se isso pudesse ser feito destacando sua conquista, então ela não teria problema com isso. Peço desculpas por ser míope. A diretora abaixou a cabeça e garantiu: vou fazer isso acontecer imediatamente. A diretora levantou a cabeça e disse a Félix: aceito seus pedidos. Você pode sair agora. Obrigado. Félix sorriu levemente e saiu do escritório. Ele não sabia o que Lady Esfinge disse para convencê-la e não estava interessado em ouvir sobre isso. Enquanto seu nome e foto permanecessem na academia para irritar aquelas flores, ele ficaria mais do que satisfeito. Sem vergonha como sempre, Asna revirou os olhos diante de seu verdadeiro propósito. Depois de sair do escritório da diretora, Félix caminhou pelo campus com as mãos nos bolsos. Ele queria caminhar lentamente em direção à entrada e aproveitar a brisa fria e ver uma última vez. Enquanto ele caminhava pacificamente, as bruxas apontavam para ele de longe, enquanto as pessoas próximas o amaldiçoavam baixinho ou alto o suficiente para que ele pudesse ouvi-las. No entanto, não importa o que dissessem, isso não afetou nem um pouco o bom humor de Félix. Vamos ver o quão vocal você será amanhã. Alegre, ele cantarolou uma música enquanto continuava andando. Em pouco tempo chegou à entrada e viu que a tripulação de escolta já o esperava. Félix se virou uma última vez e mostrou um dedo médio gigante para a academia. Ele o direcionou especialmente para o corpo docente principal, onde reside a administração. Com um sorriso glorioso e um dedo médio apontado para a academia, Félix colocou os pés dentro do carro voador e voou para longe. Ele poderia retornar à academia em um futuro distante, mas por enquanto, era hora de buscar oportunidades em outros lugares. Fim do capítulo. Capítulo 618, Vingança sem coração. Dentro da nave espacial Dark Deviant, Félix pode ser visto tentando se sentir confortável dentro do VR Pod. Infelizmente, isso foi um pouco difícil com os inquilinos discutindo em voz alta. Decidimos que ele irá para minha galáxia após os exames se o Void Primogenitor não nos alcançar. Thor gritou. O dia ainda nem terminou. Jormungand respondeu. Ele poderá responder nas próximas horas, quem sabe. Seu velhote, você está sendo irracional agora. Eu não ligo. Assim como Thor queria começar a xingar, Lady Esfinge fechou seu livro gentilmente e disse: vou contatá-lo novamente. Se ele não responder nos próximos 2 dias, iremos para a galáxia de Thor imediatamente. Entendido? Lady Esfinge lançou-lhes um olhar frio no momento em que viu suas bocas se abrindo. No final, os dois acenaram com a cabeça em concordância e foram sentar-se em lugares diferentes. Eles são quase tão antigos quanto o universo, mas ainda continuam agindo como crianças. Asna comentou sem palavras sobre suas ações. Lady Esfinge riu e sussurrou para Asna: eles sempre foram assim. Por que você acha que seus impérios prosperaram muito melhor do que outros primogenitores? Asna riu às custas deles, fazendo com que ambos se sentissem mais irritados do que nunca. Enquanto isso, Félix estava simplesmente feliz porque a situação foi resolvida sem que ele precisasse fazer nada. A expressão de Lady Esfinge mudou repentinamente, deixando Thor nervoso ao pensar nela sendo contatada pelo Void Primogenitor. Felizmente para ele, não foi esse o caso. Finalmente chegou a hora, Asna. Lady Esfinge sorriu. Acabei de ser informada de que minha cópia terminou de preparar a poção de divisão de almas. Asna e Félix congelaram ao mesmo tempo depois de ouvir isso. A poção prometida que permitiria a Asna acessar o UVR foi finalmente inventada com sucesso. Já se passaram mais de 6 meses desde que Lady Esfinge contou a Asna sobre isso. Não passou um único dia sem que ela pensasse nisso. Agora que finalmente foi inventado, ela ficou tremendo em seu lugar, muito animada e chocada para responder. Parabéns, pequena Asna.
Jormungand sorriu amplamente, demonstrando sua alegria por Asna. Bom, podemos finalmente começar a ficar todos juntos na UVR em vez deste lugar de merda. Thor riu estrondosamente. Enquanto isso, Félix tinha o maior sorriso de sua vida. Quando Asna viu isso, sua excitação desapareceu com o vento. Depois de ler seus pensamentos, ela não pôde deixar de amaldiçoá-lo, seu idiota sem vergonha. Você não ousaria. Hahaha. Experimente. Félix riu como um maníaco absoluto na casa de sua UVR. Quando Lady Sphinx e os outros dois também leram seus pensamentos e viram o que ele estava planejando, não puderam deixar de comentar. Mesmo para você, isso é um pouco sujo. Você com certeza não perde nenhuma chance. Suspiro, você só pode agradar a pequena Asna. Os olhos de Asna ficaram levemente vermelhos e ela começou a cheirar suavemente, parecendo ter sido injustiçada. Você pode cheirar o dia todo, não está funcionando comigo. Félix sorriu, se você quer que eu beba aquela poção, é melhor você remover essa tatuagem da parte inferior das minhas costas e fazer outra no meu braço direito. Se não estiver dizendo, My Pet Asna, então é melhor você parar de sonhar em entrar no UVR. Félix com certeza foi brutal em chantageá-la assim. Ele sabia que ela concordaria com isso, já que desejava entrar na UVR mais do que qualquer coisa no universo. Ele não se importava se Asna se sentia mal ou não, já que isso era simplesmente uma vingança por fazê-lo fazer aquela tatuagem humilhante há alguns meses. Por causa disso, ele não se atreveu a abaixar as costas, embora usasse roupas grossas para esconder isso. Seu bastardo sem coração. Asna parou de cheirar falsamente imediatamente e começou a negociar. Não farei isso a menos que haja um limite de tempo. Félix pensou por um momento e sugeriu, vou removê-lo depois de 1 ano. No entanto, você não tem permissão para fazer nenhuma outra tatuagem humilhante em meu corpo novamente. 1 ano? Continue sonhando. Asna cruzou os braços e respondeu irritada, não farei isso por mais de 1 mês. Meio ano, e você não vai me incomodar em levá-lo ao cinema e às compras depois de entrar na UVR. Félix revidou. Asna fez beicinho, em primeiro lugar, porque eu iria querer sair com um perdedor como você. Você só vai me fazer ficar mal. No momento em que Félix queria fechar o negócio, Asna mencionou em tom suave, que tal sair logo no primeiro mês até eu me adaptar? Você não pode ser tão inconstante. Félix disse sem palavras. Ela estava apenas amaldiçoando-o e de repente negociou ao contrário. Mesmo assim, Félix não encontrou motivo para rejeitá-la, mesmo que fosse apenas por 1 mês. Ele sabia que ela era brincalhona e continuaria importunando-o para frequentar clubes e coisas assim se ele lhe desse alguma margem de manobra. Tudo bem, agora tire essa tatuagem estúpida da minha bunda. Félix correu para ela. Nimo não entendeu o que ele disse, mas sentiu como se estivesse sendo amaldiçoado por ele. Então, ele começou a protestar com as mãozinhas erguidas para o céu. Logo, Asna o levantou e ordenou enquanto apertava ainda mais, transforme-se nesta tatuagem em seu braço direito. Nimo já estava acostumada com seus abusos, ele rapidamente entendeu o que ela queria e se transformou na mais nova tatuagem. My Pet Asna. Nimo ficou um pouco animado ao ver que copiou perfeitamente a tatuagem na primeira tentativa. Ele se virou para Asna com uma expressão adorável, parecendo estar procurando elogios. Infelizmente, ele acabou levando um tapa forte na cabeça. Seu pequeno bastardo, por que você fez isso tão rápido? Asna praguejou irritada enquanto jogava Nimo para longe como um saco de areia. O pobre Nimo só conseguiu chorar de confusão com o tratamento sádico dela enquanto corria para o abraço de Lady Esfinge. Lady Esfinge o pegou e deu um tapinha gentil nele como uma mãe enquanto continuava a ler seu livro. Enquanto isso, Félix estava rindo muito da tatuagem em seu braço direito. Farei questão de exibir isso em todos os lugares para mostrar meu amor por você, Asna. Félix sorriu enquanto trocava sua camiseta por uma regata preta. Embora isso o fizesse parecer um garoto nervoso, Félix estava disposto a aceitar o sacrifício para humilhar Asna.
Enquanto isso, Asna sentiu seu rosto derreter de vergonha ao pensar que outras pessoas veriam a tatuagem. Mas, ao mesmo tempo, ela meio que gostou. Que diabos está errado com você? Asna deu um tapa em si mesma instantaneamente, horrorizada. Controle-se já. Ela não gostou nem um pouco desses sentimentos. A propósito, quando a poção estará aqui? Félix perguntou depois de relembrar um assunto importante. Acho que 1 mês ou mais. Lady Esfinge respondeu. Félix apoiou o queixo na palma da mão e contemplou. Acho melhor jogar um jogo individual agora para poder aproveitar meu tanque de emergência uma última vez. Foda-se. Eu já aumentei minha força física para um grau aceitável. Então, meus únicos problemas seriam as defesas mentais e a capacidade energética. Eles não seriam aprimorados devorando tesouros naturais aleatórios. Se Félix não tivesse o coração do devorador, qualquer tesouro natural que ele consumisse poderia fornecer-lhe um bônus de melhoria baseado em seu tipo. Porém, agora que ele era considerado um meio devorador, todo tesouro natural consumido é transformado em energia sem aproveitar os efeitos. Então, a única maneira de se livrar dessas fraquezas de uma vez por todas era inventar poções ou encontrar outros métodos únicos. Minha galáxia está perto da principal dimensão de bolso das fadas. Thor tentou descaradamente. Se você entrar e oferecer um presente digno, eles permitirão que você se aqueça sob o pó de fada. Antes que Jormungand pudesse amaldiçoá-lo, Lady Esfinge lançou um olhar mortal para Thor e disse: você está procurando uma surra. Haha, calma, calma, eu só estava tentando ajudar meu pequeno aluno. Thor deu uma risada vazia enquanto evitava o olhar de Lady Esfinge. Ele sabia que Lady Esfinge poderia facilmente congelar seu corpo e começar a bater nele se ele a irritasse. Afinal, ela ainda estava viva, tornando sua destreza consciente milhões de vezes mais forte do que a dele, que é apenas um pequeno fio. Pó de fada, hein? Félix coçou o queixo depois de recordar suas propriedades milagrosas. Aquecer-se sob ele por algumas horas ajudaria a remover todos os pensamentos negativos e maldições, proporcionaria melhor clareza, curaria feridas na alma e, por último, ampliaria o lago da alma e o transformaria em um mar. Uma de suas conquistas em sua vida anterior foi desejar uma oportunidade de experimentar o aquecimento sob o pó de fada. Foi apenas por 1 hora, mas o ajudou a transformar seu lago em um mar de tamanho pequeno, o que por sua vez fortaleceu a barreira de sua alma, suas defesas mentais e aumentou sua capacidade mental. Posso facilmente desejar receber uma oportunidade agora, mas terei no máximo 3 horas, mesmo que tenha usado meu melhor desejo. Félix balançou a cabeça. Já que temos apenas uma chance de experimentá-lo em nossa vida, é melhor guardá-lo até que eu consiga um desejo com um limite maior. Se eu encontrar um item desejável para a fada-mãe, posso aumentar ainda mais a duração quando for para lá. Félix decidiu ir para lá quando estivesse totalmente pronto para obter a maior recompensa possível, em vez de se contentar com um aprimoramento medíocre. Quanto aos perigos nos próximos jogos, ele já tinha uma contramedida temporária para aproveitar. Oh, você está planejando preparar a poção da solidão? Lady Esfinge perguntou intrigada. Sim, acredito que posso fazer isso facilmente, ao contrário das bruxas. Félix sorriu. Afinal, minhas defesas mentais podem ser uma porcaria em comparação com meus colegas, mas não tão porcarias quanto as das bruxas. Lady Esfinge riu um pouco, mas não negou sua afirmação. As poções que causavam dificuldades às bruxas devido à sua força e defesas mentais, Félix poderia comê-las no lançamento. Fim do capítulo. Capítulo 619. Pílula não engolida para a eternidade. A primeira coisa que Félix fez foi comprar online os materiais para a poção. Ele comprou materiais suficientes para 10 tentativas. No total, ele pagou cerca de 600 milhões por eles. Toque toque, o que você tem para mim? A voz animada de Fairy Bodhidji ressoou na sala. Traga-me isso o mais rápido possível. Félix enviou os códigos de série para ele. No momento em que Bodhidji queria desligar, Félix perguntou de repente, alguma atualização sobre a promoção?
Tosse, tentei fazer os exames uma vez e falhei horrivelmente. Bodhidji confessou com um tom envergonhado. Quão mal? Félix perguntou. Minha melhor nota foi C+ em 6 exames. A voz de Bodhidji ficou mais fraca enquanto ele falava. Félix ficou sem palavras com sua atuação. Ele sabia que seria difícil para Bodhidji passar nos exames de promoção, mas não esperava esse resultado ruim. Se ele não melhorasse, seria realmente promovido depois de uma década. Naquela época, Félix estaria morto ou grande demais para se preocupar com as entregas universais de Bodhidji. Qual parece ser o problema? Os exames são muito difíceis, você não se preparou o suficiente. Ou você é simplesmente estúpido demais para eles? Félix suspirou ao perguntar. Bastardo, eu fiz o meu melhor. Os exames são muito brutais. Fere Bodhidji reclamou, especialmente os exames físicos e elementares. Quase morri neles. Félix sabia que os exames de promoção na Space Worm Race exigiam que os juniores fossem capazes o suficiente para viajar pelo vasto cosmos com segurança. Afinal, a entrega universal era um empreendimento extremamente difícil e arriscado, uma vez que os entregadores eram necessários para abrir vários buracos de minhoca para chegar ao seu destino. Nesse meio tempo, eles podem acabar sendo caçados ou, pior, mortos por uma criatura desonesta do vazio ou outro monstro espacial único. Acho que preciso aumentá-lo um pouco se quiser que ele os ultrapasse mais rápido. Félix decidiu ajudar Bodhidji. Ele sabia que ajudá-lo era o mesmo que ajudar a si mesmo. Afinal, era muito melhor receber pacotes diretamente de Bodhidji do que enviados por algum entregador ou empresa aleatória. Saber que muitos seres estavam interessados em seus olhos de esfinge tornou mais difícil para ele confiar em estranhos. Eu te ligo de volta em breve. Félix disse e desligou. Então, ele começou a pesquisar poções que poderiam ajudar os Space Worms fisicamente, mentalmente ou elementarmente. O que ele descobriu o fez resmungar. Essa merda é muito cara para fazer. Vale a pena para aquele fere? E se ele falhar nos exames mesmo depois de consumi-los? Quem poderia culpá-lo por pensar assim? As poções eram todas classificadas como 3+, e os materiais para fazê-las eram bastante raros e limitados. A poção mais barata da lista custou pelo menos 100 milhões de SC para ser feita. Ao contrário da maioria das raças, a Space Worm Race só podia consumir poções específicas feitas de materiais específicos. Tanto faz, eu investiria $500 milhão nele. Félix decidiu comprar o suficiente para preparar 3 poções. Um ajudaria na memória, outro ajudaria na resistência e o último aumentaria a capacidade energética de Bodhidji. Logo depois de comprar os materiais para eles, Félix ligou de volta para Bodhidji e enviou-lhe uma nova lista. Pegue isso para mim também. Então, ele desligou, sem planejar contar a ele sobre as poções ainda. Era melhor fazer isso depois que ele realmente os inventasse com sucesso, para não aumentar suas esperanças de nada. Se eles falhassem, bem, não houve investimento infalível. Na manhã seguinte, no campus, um anúncio chocante foi postado pela diretora nos fóruns da academia e no site, tornando-o visível para todos. O anúncio foi uma única frase curta. Félix Maxwell se formou na academia. Não ofereceu nenhuma explicação, nenhuma palavra bonita de agradecimento, ou mesmo desejo de boa sorte. No entanto, esta pequena frase deixou todos sem palavras. Em seu dormitório, Lara só conseguia olhar para aquilo com os olhos arregalados, sentindo como se seu mundo tivesse acabado de desabar. Ainda ontem, ela estava ansiosa para vencer Félix no próximo semestre, sentindo que finalmente tinha um rival digno para ajudá-la a melhorar na competição. No entanto, em uma única noite, esse sonho se desfez, deixando-a com uma sensação de fracasso. Enquanto isso, Naima e Kerry não reagiram muito, pois já foram informados por ele. Porém, eles ainda sentiam que era uma pena vê-lo partir tão cedo. A professora Sona, a professora Djamila e a professora Halá sentiram o mesmo. Além das mencionadas acima, as reações das outras bruxas não poderiam ser mais constrangedoras para a academia. Ele sair.
O tumor finalmente foi embora. Bebidas por mim esta noite. Graças a Deus. Ó Senhor, eu realmente pensei que seríamos espancados por ele em todos os exames semestrais. Precisamos fazer uma festa na UVR para comemorar a saída dele. O campo se ergueu do chão com gritos de comemoração e gritos estridentes e excitados. Papéis e livros foram jogados ao ar dentro da biblioteca e nos corredores. As bruxas podiam ser vistas se abraçando e cumprimentando com os olhos marejados. Se alguém os visse sem saber da situação, presumiria que se livraram de uma praga ou que uma nova bruxa sábia havia surgido. Nesse ambiente exuberante e animado, a auxiliar da diretora percorreu o corredor em direção à entrada da faculdade principal. Geralmente, ela teria repreendido ou encarado as bruxas por não ficarem quietas nos corredores, mas agora, apenas uma expressão de irritação e desamparo podia ser vista em seus olhos. Em pouco tempo, ela chegou à entrada principal lotada e caminhou em direção a uma parede ricamente decorada com troféus, medalhas, certificados, caldeirões artísticos e fotos de jovens bruxas lindas. Abaixo deles estavam escritos nomes que poderiam chocar toda a galáxia. Nomes que pertenciam aos atuais grandes mestres e bruxas sábias. A assistente da diretora olhou para aquelas bruxas gloriosas e sentiu como se estivesse prestes a cometer um pecado grave. Mas ela ainda cambaleou em suas emoções e fez o que lhe foi ordenado. Ela exibiu uma grande moldura dourada que estava de costas para as bruxas. A ação dela atraiu o interesse deles, fazendo-os abandonar a conversa sobre a formatura de Félix e ver o que estava acontecendo. O que ela está fazendo? Talvez os ex-alunos tenham acabado de ser promovidos a grandes mestres. Hoje com certeza é abençoado. Tantas coisas boas, né? Os lábios das bruxas endureceram imediatamente após avistarem um rosto amaldiçoado naquela estrutura. Um rosto tão bonito que comoveria a maioria das garotas, mas diante daquelas bruxas sem gênero. Isso lhes deu vontade de cuspir naquilo. O sorriso presunçoso de Félix no retrato tornou ainda mais difícil para as bruxas aceitarem a realidade diante delas. Infelizmente, a ajuda da diretora não se virou e disse que era uma pegadinha ou algo assim. Em vez disso, ela pendurou o retrato ao lado das outras grandes bruxas, fechou a janela de vidro e saiu com uma expressão cansada. Depois que ela se foi, as bruxas continuaram se encarando em total perplexidade e confusão, esperando que uma delas se apresentasse e explicasse essa situação ridícula. Neste silêncio absoluto, uma bruxa de repente murmurou as palavras escritas abaixo do retrato. Félix Maxwell, graduado em 784 o primeiro aluno do segundo semestre na história da academia a inventar uma poção 5 estrelas. Um verdadeiro orgulho da Royal Academy. Essas palavras ressoaram profundamente dentro de cada núcleo de bruxa, atingindo seu orgulho como uma marreta. Um Zé Ninguém na preparação de poções, que aprendeu essa arte em menos de um ano, conseguiu ser enforcado no Hall da Fama. Enquanto isso, aquelas bruxas não conseguiam nem sonhar com isso, mesmo durante o sono. Não ou. Do nada, um grito agudo e desesperador ecoou pelos corredores da faculdade principal. Pertencia a ninguém menos que a racista cogumelo Lily, que foi avistada no retrato de Félix no momento em que entrou na entrada. Seu grito despertou aquelas pobres bruxas, que sentiram como se uma parte de sua alma morresse ao imaginarem ver o sorriso presunçoso de Félix toda vez que entravam na faculdade principal. Tamanho horror fez até algumas bruxas chorarem enquanto corriam em direção às suas salas de aula. Em pouco tempo, a área se transformou em caos quando as bruxas começaram a protestar furiosamente e em voz alta até que suas vozes alcançaram até o terceiro andar. A causa do caos facilmente se tornou viral na rede, fazendo com que todos se sentissem chocados ou divertidos. Sim, ele realmente fez algo sujo com eles. Sinceramente, não posso acreditar que a administração tenha chegado ao ponto de glorificá-lo em seu hall da fama. É verdade, ele deve realmente ter uma boa influência da diretora ou até a própria rainha.
Haha, o fato de que seu rosto será erguido lá por toda a eternidade deve estar fazendo aquelas bruxas orgulhosas quererem arrancar seus cabelos. Todos os outros não-bruxos residentes no Império gostaram do último presente de despedida de Félix. Quer fossem humanos, orques, goblins, elfos e até slimes. Enquanto foram maltratados pelas bruxas, eles se sentiram melhor sabendo que as bruxas estavam ficando envergonhadas assim como fizeram com eles. A única diferença era que não importava o que acontecesse, Félix sempre permaneceria uma pílula não engolida para velhas e jovens bruxas ao longo dos próximos anos. Seu trabalho de ferir o orgulho das bruxas poderia finalmente ser considerado concluído. Fim do capítulo. Capítulo 620 O treinamento brutal e a resposta. Enquanto a academia e a rede foram lançadas ao caos mais uma vez com um único retrato, Félix nem estava prestando atenção em nada disso. Em vez disso, ele estava suando muito em um pico nevado na sala UVR de Thor. Era tão grande quanto o quarto de Jormungand, mas tinha um ambiente completamente diferente. Nuvens tempestuosas e montanhas nevadas ocupavam a maior parte do espaço, ao contrário do quarto de Jormungand, que estava cheio de pântanos venenosos. Não é rápido o suficiente. Golpe. Uma longa vara de bambu bateu nas costas de Félix, deixando para trás uma longa marca vermelha. As costas de Félix já podiam ser vistas cobertas por muitos deles. Ele não estava sangrando nem nada, mas ser atingido com tanta força em um tempo tão frio faria qualquer um tremer. De novo, Félix engoliu a dor e respirou fundo. Então, ele se concentrou em todos aqueles pequenos buracos em seu corpo ao mesmo tempo e os forçou a fechar sem usar sua energia mental. Infelizmente, ele levou meio segundo para conseguir isso. A expressão descontente de Thor mostrou que ele não gostou nem um pouco. Golpe. De novo, Félix cerrou os dentes para não protestar contra o abuso. Já se passaram mais de 3 horas desde que Thor começou a treiná-lo para controlar muito melhor sua mutação. No começo, ele estava feliz por poder finalmente fechar aqueles pequenos buracos e abri-los por sua vontade, em vez de desperdiçar sua energia mental. Infelizmente, sua felicidade durou pouco, pois o regime de treinamento de Thor era mais brutal e rude do que o de Jormungand. Embora Jormungand acreditasse que paciência e observação eram fundamentais para o treinamento, Thor apoiava um sistema de treinamento rígido e rígido. Seu lema era dor significa progresso. Golpe. Não é bom o suficiente. Cure-se e tente novamente. Thor gritou com um tom descontente. Já se passaram 3 horas. Consegui fazer isso na minha primeira tentativa e até meu descendente mais retardado conseguiu depois de alguns minutos. Eu não sou seu descendente, sou. Irritado, Félix murmurou para si mesmo, mas acabou sendo chicoteado novamente nos lábios. Foda-se. Chega de reclamar e tente de novo. Félix fechou a boca sangrando e começou a se concentrar naqueles pequenos buracos. Thor disse a ele que no momento em que herdou essa mutação, ele também herdou a capacidade de controlá-los, assim como seus membros. A única razão pela qual ele não descobriu foi porque nunca encontrou acesso para controlá-los. Era como se algumas pessoas fossem capazes de mover as orelhas, o nariz ou balançar o peito, enquanto outras não conseguiram fazer isso durante a vida. Thor mostrou a Félix o caminho para acessá-lo, mas a velocidade não era boa. Se você não conseguir fechá-los e abri-los em menos de 1 milissegundo, eles vão te matar. Thor gritou enquanto chicoteava Félix novamente. Félix sabia que ele estava certo. Em seu próximo jogo, ele seria colocado contra jogadores reais de platina, que eram mais fortes do que Crialder, The Talisman User em seu jogo anterior. Somando-se a singularidade de cada raça e habilidades, seria mais difícil sobreviver a uma luta contra eles sem a velocidade adequada. Mas ele não poderia atingir seu modo supersônico rapidamente se não controlasse perfeitamente a mutação do avião. Então, sob esse clima brutal e raios caindo nas proximidades, Félix continuou tentando aperfeiçoar seu controle sem expressar uma única reclamação contra o abuso de Thor.
Através da dor e da repetição, ele percebeu que estava progredindo em direção ao seu objetivo ideal em um ritmo respeitável. Mais tarde naquele dia, Félix estava deitado em sua cama, sentindo-se mentalmente exausto depois de passar meio dia sendo chicoteado em uma temperatura congelante. Felizmente, o método de Thor forçou sua mente a se adaptar rapidamente para evitar a dor. Neste momento, ele poderia fechar e abrir aqueles pequenos buracos em menos de um quarto de segundo. Mesmo assim, não foi suficiente, então Félix teve que repetir o treino 2 dias depois. Amanhã foi reservado por Jormungand e no dia seguinte por Lady Sphinx. Foi assim que dividiram a semana. 2 dias para cada um deles e o último para Félix treinar livremente o curso que desejar ou simplesmente fazer uma pausa. Enquanto ele estava derretendo na cama, Lady Sphinx e os outros discutiam sua aposta no próximo jogo caso acabassem contra o campeão de um primogenitor. Acredito que com os próximos jogos anuais dos primogenitores, Lady Sphinx de repente ficou quieta durante sua frase e começou a balançar a cabeça calmamente. Antes que os outros pudessem reagir, ela sorriu levemente para eles e anunciou: "O primogenitor do vazio acabou de me contatar e marcar uma reunião esta noite com todos nós." Realmente, Félix pulou da cama com energia renovada ao ouvir essa boa notícia. Enquanto isso, Jormungand imediatamente sorriu presunçosamente enquanto olhava para Thor, que estava claramente irritado com a notícia. Ele não disse que concordou ainda. Thor zombou, talvez ele simplesmente não quisesse rejeitar Lady Sphinx por uma ligação, mas cara a cara com respeito. "Não, ele me disse que está interessado e que eu deveria trazer o pequeno ladrão comigo." Lady Sphinx quebrou sua fantasia. "Ele perguntou por mim?" Félix apontou para o peito, perplexo. De fato, Félix não sabia exatamente por que ele perguntou por ele e honestamente não se sentiu muito nervoso com isso. Ele já andava com os primogenitores por tempo suficiente para saber o que fazer e o que não fazer. Se ele te perguntar alguma coisa, responda com sinceridade. Jormungand aconselhou: "Ele não se importará com seus segredos, mesmo que você os exponha a ele." Inferno, eu acredito que Félix deveria ir além para se vender ao primogenitor do vazio. Thor sugeriu: "Afinal, o primogenitor do vazio tinha poucos descendentes ocultos ou nenhum. Então, Félix seria considerado meio descendente se herdasse suas habilidades. Não se esqueça de sua habilidade mais forte." Asna se juntou à discussão: "Todos nós sabemos o quão precioso é para os primogenitores. Se Félix vai usar os primogenitores do vazio, ele simplesmente não poderia desistir deles também." Félix acenou com a cabeça em concordância. Ele já decidiu se comprometer e desistir de uma vaga para outra manipulação perfeita para isso. Se ele também tivesse que perder um pico de habilidade ativa, seu terceiro estágio de substituição seria honestamente muito fraco. Mesmo que o elemento fosse nulo. Chega de adivinhação, descobriremos a resposta dele na reunião. Lady Sphinx acenou com a mão e disse: "Por enquanto, vista-se formalmente e aprenda a falar corretamente." Ele abomina absolutamente a informalidade. Porque eles não podem ser normais. Félix ficou um pouco sem palavras com suas travessuras, sentindo que estava prestes a conhecer outro primogenitor esquisito. Mais tarde naquele dia, Félix e os outros primogenitores puderam ser vistos reunidos na pirâmide cósmica UVR da Senhora Esfinge. Todos pareciam elegantes e dignos com suas roupas formais. Félix optou por um smoking preto, Lady Esfinge por um vestido longo cor de âmbar e os outros dois usaram vestes reais. Eles se sentiam mais confortáveis com suas próprias roupas culturais formais. "Vamos nos teletransportar, ele não gosta de convidados não pontuais." Lady Sphinx mencionou enquanto pressionava um link de convite. Logo, todos eles desapareceram de uma vez. Quando abriram os olhos, se encontraram em uma pequena e aconchegante sala de estar inteiramente feita de madeira marrom escura. Até os móveis e a decoração eram de madeira. No entanto, isso não tirou a beleza da simplicidade desta sala. Ao olharem em volta, descobriram que não havia ninguém lá dentro.
No entanto, eles continuaram de pé pacientemente. Em poucos segundos, a porta da sala foi aberta por uma entidade estranha que fez Félix questionar seus olhos. Um redemoinho flutuante escuro como breu com poucos pontos iluminados dentro dele. Parecia quase como um portão para o universo da matéria. Saudações! Abruptamente, uma voz insondável e ecoante emergiu do centro do redemoinho. Saudações, Senhor Caos! Lady Esfinge inclinou a cabeça respeitosamente e foi seguida por Thor e Jormungand. Quando Félix viu isso, ele rapidamente saiu do seu torpor e copiou exatamente suas ações. Por favor, sente-se, Lord Caos solicitou. Todos eles se sentaram perto. Félix descobriu que o único assento deixado para trás era o mais próximo do assento anfitrião de Lord Caos. Sabendo que era falta de educação não aceitar, Félix sentou-se com relutância. Toda aquela besteira sobre não estar nervoso foi embora depois que ele viu a aparência de Lord Caos e a abordagem respeitosa de seus mestres. Ele sabia que Lord Caos devia ser um grande negócio mesmo dentro do círculo dos primogenitores. Lord Caos flutuou até seu assento e se transformou em uma figura humanoide. Nada mudou muito, exceto a figura. Ele ainda estava sem rosto e parecia sem gênero. Então, esta é a criança humana sobre a qual você falou, Esfinge. Lord Caos inclinou a cabeça enquanto encarava Félix, fazendo-o suar um pouco nas palmas das mãos. Ele não sabia por quê, mas ficava mentalmente exausto cada vez que a voz de Lord Caos era processada em seu cérebro. Era como se cada palavra fosse um código que precisava ser resolvido para que Félix pudesse compreendê-lo. Não o intimide com seu códice, Lord Caos. Lady Esfinge riu, suas defesas mentais ainda precisam de muitas melhorias. Eu quase não usei. Não sei o que você vê nele. A voz de Lord Caos logo ficou sem eco, fazendo Félix entender cada palavra quase imediatamente. Merda, comecei mal. Félix sabia que Lord Caos não estava satisfeito com o resultado da interação deles. Fim do capítulo. Nós viajamos não para escapar da vida, mas para a vida não nos escapar. Anônimo.